Olá, bem-vindo, mais um vídeo aqui no canal. Muito bem-vindo e prazer. Se você não me conhece, eu me chamo Roberta e nós fazemos reflexões aqui nesse canal sobre a nossa vida. Nesse vídeo nós vamos falar algo que é muito importante para todos nós, porque quem nunca ofendeu ou quem nunca foi ofendido, aliás, abre parênteses, eu acho que nós estamos com os nervos à flor da pele, com a sensibilidade à flor da pele. Cada vez mais, pelo menos eu observo assim que as pessoas andam muito sensíveis, nós todos andamos muito sensíveis a qualquer palavra, a qualquer ofensa. Eu acredito que isso se dá porque às vezes a vida é tão corrida que nós não damos tempo, né? Não focamos o nosso tempo para cuidarmos da nossa saúde emocional, para tentar assim ir num lugar de cura, né, de autoanálise da nossa vida. E a gente acaba tendo emoções muito frágeis, qualquer coisa é motivo, qualquer palavra, às vezes até mesmo um olhar já é um motivo para a gente ficar desconfiado. Às vezes um amigo, um colega de trabalho não nos dá aquele bom dia caloroso e a gente já fica desconfiado pensando assim, opa, o que que eu fiz para essa pessoa? E aí, se a gente não vai lá em humildade, né, em amor, conversar com aquela pessoa, tentar ver o que que houve, o que que ela está passando, às vezes é um problema que a pessoa está passando. A gente já acaba pagando na mesma moeda, e aí já olha de cara feia também, já tem uma atitude mais seca, né, mais fria, e vai distanciando. Então, eu acho, né, tudo isso aí, toda essa longa introdução nesse vídeo, eu penso assim que é um assunto muito importante para a gente pensar. Por isso que eu achei interessante fazer esse vídeo, porque é um assunto que está aí no nosso dia a dia, nas nossas relações, na nossa vida, e é algo muito importante para a gente elaborar, para a gente refletir, porque se a gente se sente assim, com um mal-estar com outra pessoa, às vezes uma pessoa que a gente gosta tanto, ou às vezes uma pessoa que a gente convive, um colega de trabalho, e se a gente sente assim esse mal-estar, esse desconforto aí na relação, isso afeta a nossa vida, com certeza, né? A gente não vai ficar a mesma coisa, mesmo que a gente pense assim, vou pagar na mesma moeda. Isso afeta, isso vai nos deixando amargurado por dentro, azedo, né? Seco. Então é algo muito importante a gente pensar sobre isso. E como de costume aqui no canal, nós fazemos reflexões, pensamos a nossa vida, tentamos exemplificar aí para ficar algo bem prático para a gente pensar no nosso dia a dia, mas nós pautamos a nossa reflexão em cima da Bíblia, porque eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia contém tudo o que a gente precisa para a nossa vida, para a gente ter uma vida feliz, uma vida em paz, não uma vida imune a problemas, né? Todos nós enfrentamos problemas, mas que a gente possa buscar a sabedoria que tem nesse livro, né? Na palavra de Deus, para a gente conduzir a nossa vida. E vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse assunto, porque a Bíblia fala sobre a ofensa, né? A Bíblia fala como a gente deve se portar frente a uma ofensa. Aqui, antes de nós lermos o trecho bíblico, eu quero fazer uma observação. Quem sabe eu estou falando com alguém aí que não leva desaforo para casa. Quando alguém fala alguma coisa que você não gosta, você já acaba soltando o verbo, falando, se defendendo, e você argumenta assim: isso é injusto, eu não vou estar levando desaforo para casa, ninguém me trata assim. Como essa pessoa tem a petulância de me tratar dessa forma? Eu não vou deixar barato, né? Quantas vezes a gente acaba tendo essa atitude? Será que essa atitude ela é boa para nós? Será que ter essa postura frente a uma ofensa é boa para nós? Aí agora, antes de você sair desse vídeo, quem sabe você pensa assim, eu não quero continuar, a Roberta vai falar que eu não devo agir assim, e eu não concordo com isso. Fica comigo, calma teu coração, quero te dizer o seguinte,
Quantas vezes você já teve essa atitude e você se sentiu tão mal, se sentiu tão desconfortável? A gente vai anestesiando ali as nossas emoções, mas um bom sinalizador para nós em relação ao certo e ao errado é a nossa paz. E transmite paz a gente ficar sendo aquele justiceiro, né? Aquela pessoa que não leva desaforo para casa. Então, eu lanço aí esse questionamento, essa reflexão para você fazer consigo mesmo. Vamos ao trecho então? Olha o que diz no livro de Provérbios, o capítulo 17, versículo 9. Uma orientação para nós, algo que a gente pode aplicar aí no dia a dia, algo muito prático que a gente pode buscar na Bíblia, como conduzir a nossa vida frente a uma ofensa. Olha o que diz o seguinte, ó. Aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. Essa é a instrução da Bíblia para nós, né? Aquele que cobre, o que é cobrir uma ofensa? Quem sabe você vai pensar assim, eu que não vou estar sendo um idiota, um saco de pancada, que todo mundo fala o que quer para mim e eu fico ali sem fazer nada, sem falar a verdade, sem me defender. Quem sabe você argumenta aí por esse lado. A Bíblia não nos chama a ser um saco de pancada, a não estabelecer limites nas relações, a não, né, não ter ali uma firmeza de caráter até em relação aos nossos limites, ao respeito próprio. Não é isso. Mas como é fácil a gente ofender, né? Se a gente para pensar assim, quantas vezes a gente fala uma palavra, a gente nem fala na intenção de ofender, mas a outra pessoa se ofende. A gente coloca mal as palavras e as pessoas se ofendem. Então, da mesma forma, é fácil as pessoas nos ofenderem, né? E como eu disse no início desse vídeo, às vezes a gente tá com as emoções ali à flor da pele, fragilizadas, a gente já está passando por alguma situação na nossa vida que a gente está mais sensível. Então, o que a gente ganha em ficar assim pagando mal com mal, em pagar na mesma moeda, em ficar se defendendo, ou também ficar frente a uma ofensa, a gente ofender também? Quantas pessoas ficam, às vezes, anos sem falar umas com as outras, às vezes até na família, um mal entendido, às vezes uma coisa que é simples até. Às vezes ocorre uma coisa simples e as pessoas ficam sem se falar. Ou mesmo que seja uma situação aí mais complexa, mais séria, que você pense assim, não, eu tenho razão nisso. A pessoa foi errada comigo, a pessoa foi injusta comigo. Nós temos que buscar a sabedoria de Deus para lidar com as situações na nossa vida, né? Porque existem situações que são graves e a gente vai se afastar das pessoas. Mas não quer dizer a gente ficar continuamente, né? Continuar com esse sentimento de ofendido, de injustiçado. A gente precisa liberar esse perdão, né? Liberar o perdão às vezes não quer dizer a gente voltar a sentar à mesa com essa pessoa, ter o convívio. Porque a gente sabe que tem pessoas que são mais complicadas da gente se relacionar, são pessoas que às vezes nos ferem, né? Ou cometem deslizes graves conosco. Então a gente dá aquele distanciamento. Mas o caso aqui é em relação à ofensa. Será que você se sente aí ofendido, injustiçado por todo mundo que passa na sua vida, ou quem sabe a família, coisas lá do passado que já há tantos anos, às vezes até da tua infância, e você se sente injustiçado, ofendido? E quem sabe eu tô falando aqui com alguém que tem todos os motivos, né? Que é justificável, que você está coberto de razão para sentir isso, né? Para se sentir ofendido. Quem sabe você teve um pai, uma mãe que feriu você, que cometeu erros graves com você. Mas esse sentimento, será que ele impulsiona a tua vida?
ou pelo contrário, quem sabe que ele cause uma estagnação na sua vida, né? Uma tristeza, você está sempre remoendo essa situação. Então, como é importante, assim como a palavra de Deus fala, né? Aquele que cobre uma ofensa, aquele que libera o perdão, aquele que... O perdão, ele é libertador na nossa vida, né? E como a gente está falando aqui no vídeo, não quer dizer a gente voltar a sentar à mesa com aquela pessoa. A gente tem que avaliar se essa pessoa cometeu um deslize que não é gravíssimo, né? Algo cotidiano, às vezes, que a gente mesmo comete. Ou se foi algo que não tem mais como continuar aquele relacionamento. Mas a gente precisa vigiar o nosso coração, vigiar os nossos sentimentos. E o que acontece se a gente cobre uma ofensa? A gente promove o amor, né? E o amor, ele nos liberta. O amor, ele gera paz no nosso interior, né? Se a gente continua carregando aquela ofensa na nossa vida, não liberando o perdão, a gente vai estar carregando ainda aquela pessoa na memória, né? Aquele fardo. A gente vai estar carregando aquela injustiça, aquela situação complicada. A gente vai muitas vezes estagnar em algumas áreas da nossa vida por causa desse sentimento tão ruim que é para nós. Às vezes a pessoa nem se lembra mais do que aconteceu, mas a gente está carregando aquilo. E aquilo vai nos dando uma amargura no nosso interior. Quem sabe, às vezes, eu posso estar falando com alguém, né? Que no seu casamento, no dia a dia, é tão fácil ali naquela relação tão próxima, a gente ser ofendido e a gente ofender. E quem sabe você está convivendo com o seu cônjuge nessa onda aí, né? Nesse sentido aí de ofensa, de cada um por um lado, de não liberar perdão. E como é ruim isso, como a vida fica pesada, como é importante a gente cobrir uma ofensa, como fala aqui a Bíblia. E no decorrer do versículo fala assim, ó, mas quem a lança em rosto, né, separa bons amigos. Quanto a gente perde muitas vezes nos nossos relacionamentos por se continuar sentindo ofendido, né, por ficar continuamente perpetuando esse sentimento, esse pensamento de ofendido, de vitimista, de injustiçado. Então, nesse vídeo eu quero nos levar a essa reflexão, o quanto é importante a gente buscar viver isso que a Bíblia nos orienta, de cobrir uma ofensa, de liberar o perdão, de se libertar disso, né? Se você se sente incapaz de fazer isso, né? Se sente incapaz de liberar o perdão, de liberar uma ofensa, né? De perdoar, busque a Deus. Busque a Deus para te capacitar nisso, porque eu sei que não é fácil. No momento em que a gente está ali na situação, é muito difícil. A gente quer, né, se ter aquela coisa de autojustiça, né? A gente quer se defender, a gente quer provar muitas vezes, né, a injustiça que cometeram conosco, às vezes até coisas mais distantes, lá na nossa infância. A gente se sente tão numa situação, né, de injustiçado, de injustiça, de vítima, que a gente não, não é, não, a gente não aceita, né? A gente não aceita. E a gente continua argumentando com as pessoas, às vezes falando, né? Olha o que fizeram comigo, olha o que fizeram, olha essa injustiça, isso é imperdoável. Mas não vale a pena a gente passar uma vida carregando esses sentimentos. Então vamos fazer o que nos instrui a palavra, né? Nos instrui a Bíblia, porque Deus quer a nossa libertação em todas as áreas da nossa vida. Quem sabe a gente está estagnado em algumas áreas da nossa vida por causa disso. Então busque a Deus, para Deus te capacitar, para Deus te dar forças para você liberar o perdão, para você não se ofender facilmente, para você ter uma emoção forte em Deus, né? Para não seja qualquer coisa que vai te ofender no dia a dia.
Então, se você gostou desse vídeo, passa para mais pessoas, dá o teu like, interage aqui no vídeo, o que você pensa sobre esse assunto. Abraço e até o próximo vídeo.